Noite a todos. É com muita gratidão que a gente vem até aqui, do outro lado do rio, falar das nossas imperfeições, né? Primeiro das minhas. E agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos com o seu Evangelho mais um dia para a nossa reflexão. Eu trago para a nossa reflexão desta noite um tema que nos aflige muito, né? Nos dói muito. E principalmente nesses dias, né, que parece que não acabam mais. Isso traz para nós as lembranças do que vivemos em outras vidas, de outras angústias que tivemos. Mas eu confesso a vocês que tem sido difícil. Mesmo crendo e acreditando muito em Deus, em Jesus, orando para nosso anjo maior, Ismael, para que possamos passar rapidamente por essas tribulações. Bom, o tema que trazemos é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Mas assim, somos todos aflitos, né? Gostaríamos de iniciar com os números da infelicidade, que assim tem crescido de forma assustadora. E digo principalmente as aflições na tenra idade, entre os 14 e 15 anos de idade. Temos tido altas taxas de suicídio entre jovens. O Brasil é um recordista também em consumo de remédios antidepressivos, calmantes. Então, o que nos move a esse oceano de dor? O que nos leva a isso? Será que não é um pouquinho da falta do Cristo em nossa vida? Do Cristo em nossos pensamentos, em nossas ações? O consumo desses remédios não é somente entre pessoas tranquilas, que são atribuladas pelos estresses da vida. A gente tem visto o consumo aumentar, principalmente relacionados à depressão, né? Que é uma forma de aflição, que é uma forma de dor. Na terceira idade a gente tem visto isso. Então, o tema é para todos nós, né?
jovens até os não tão jovens assim, digamos assim. Nós encontramos na luz do Consolador prometido, dizendo assim, que o ensino dos Espíritos é o Consolador. E é nisso que nós acreditamos. Mas ele é o Consolador não só para nós espíritas, mas para todos os espíritos, pois não é só para nós encarnados. A depressão, a dor, a aflição também atingem os nossos irmãos desencarnados. E é para estes que eu também falo. Então não é privilégio só nosso dos encarnados. São espíritos consolados, não somente nós, os espíritas. Então, não é somente para os seguidores do Espiritismo, pois nós, os espíritas, não somos melhores ou piores que outros espíritos. Nós precisamos trabalhar a palavra consolo. Se na dor da criação divina não tivesse a dor um propósito, Deus já teria abolido ela da nossa caminhada, se não servisse para nada, essa nossa dor, essa nossa aflição. Então nós temos que saber perceber o motivo desta aflição em nós. E nós todos sabemos que quando se prepara uma palestra, principalmente é para quem apresenta a palestra. Então a inteligência suprema, o amor infinito, que é Deus, permite a dor, ela tem um propósito. E como nós temos percebido, tem um propósito, uma função e um valor. Será que nós, no piloto automático do dia a dia, da correria, nós percebemos esse propósito, esse valor? Difícil, né? Ah, como é difícil. Mas é a reflexão que a gente traz para esta noite. Temos que aprender muito ainda. Temos que evoluir com as nossas aflições. A mensagem espírita, ela não vem consolar dizendo que a dor é ruim. Ela vem consolar dizendo o porquê da nossa dor. A dor como um instrumento de aprendizado pedagógico. A dor como uma purificação do nosso dia a dia. Desse modo,
não deveríamos alimentar a expectativa de que o elemento consolador vem para retirar a dor da nossa existência. Gostaria aqui de falar de duas dores que a gente tem vivido e que a gente poderia pensar um pouco mais a respeito. As dores necessárias e as dores desnecessárias. Dores necessárias, do ponto de vista do Criador, são as dores provocadas pelos nossos excessos. Então nós sabemos que se nós comermos demais, nós vamos colher. Se nós fumarmos demais, nós vamos colher. Se nós trabalharmos demais, nós vamos colher. Essa é uma dor que a gente pode evitar. Vou falar também das dores desnecessárias. São as mais complexas. E aí nós trazemos os ensinos, não só da doutrina espírita, mas do Evangelho, dos exemplos de Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Bezerra, escreveram, nos colocaram à disposição. O quanto temos feito disso lições para o nosso aprendizado e para evitar essas nossas dores. São questionamentos. A perda de um ente querido, um ente amado, a perda do trabalho, a perda da saúde, são dores do caminho. Mas o que nós podemos tirar desse ensinamento? Nós temos que parar e acreditar de verdade que nós somos seres que não começamos no nascimento e terminamos no túmulo. A grande parte da perda nossa de propósito, de vontade, muitas vezes o grande número das depressões estão situados nessa mentira de que tudo vai acabar quando nós chegarmos ao túmulo. É acreditar de verdade, é crer de verdade. Muitos perdem a dimensão espiritual das suas vidas. Apostam tudo nas crenças que nós somos somente um conjunto de 10 bilhões de células. Somos responsáveis por elas. Né? Essa crença que Kardec chama de materialismo. Essa crença tem destruído nossos valores enquanto humanidade, nossos valores enquanto família, tem destruído nossos relacionamentos. E tudo isso é fruto da nossa visão pequena de que somos somente esse aglomerado de células. Então, consolar. Consolar é tirar o desespero. A existência nossa é uma travessia, a existência física. Não é um porto de partida e um porto de chegada. A melhor comparação seria com um trem. Muitas pessoas entram em nossas vidas e muitas pessoas vão sair. Corações amados entram, corações amados vão partir. Então, boa parte disso
dessa melhoria que nós podemos fazer conosco mesmo, está na nossa resistência a essas aflições, na resistência a essa dor. O que nos dá resistência para esses processos todos de mudança é a certeza da nossa imortalidade. Mas isso não tira completamente a nossa aflição. Dói para quem fica quando se separa de um ente querido. Mais à frente, eu vou passar um slide da lagosta e vai explicar direitinho, vou me adiantar. Cada vez que a gente cresce um pouquinho, aprende um pouquinho e evolui um pouquinho, a gente é obrigado a perder a casquinha, ficar exposto e começar a criar novo aprendizado. Um exemplo interessante que hoje eu conversava são as gotas homeopáticas que nós recebemos do Evangelho. A gente aprende um pouquinho, evolui. Aí quando tu diz, sei tudo, sei da vida de Paulo, sei da vida de Estevão. Aí eu li o livro do Francisco de Assis, pelo espírito João Nunes Maia. Aprendi a respeitar um pouco mais a Igreja Católica, porque eu tinha as minhas, embora de nascimento, né, mais 30 anos buscando a doutrina, eu tinha muitas mágoas. Lendo Francisco de Assis, eu aprendi a perdoar e a entender que a Igreja Católica nos trouxe até aqui. E nós temos que agradecer por termos o cristianismo vivo até aqui. Teve percalços? Teve. Francisco, ele, com tanta humildade, né? Todos nós sabemos que Francisco é a encarnação de João Evangelista. E o Francisco, ele não queria brigar com a Igreja Católica. Ele tentou ser recebido pelo Papa Inocêncio III só 50 vezes. Aí, como não foi recebido, ele escreveu uma carta ao Papa. Não chegou no Papa a carta, chegou aos assessores e os assessores rasgaram e jogaram fora. Interessante relatar que o Inocêncio III teve um sonho, entre aspas, né? E a partir disso ele pediu para buscar essa carta, que ele foi informado, e tiveram que colar os pedaços da carta para ler. E mandaram o Francisco voltar a conversar com ele. Porque ele só queria autorização para poder divulgar o cristianismo da forma pura. E assim somos nós. Cada vez que nós recebemos uma gotinha de energia da homeopatia, do Evangelho, nós evoluímos. Mas o que nós fazemos com isso? Primeiro nós temos que trabalhar em nós. Quiçá trabalhar um pouquinho em nós. Vou mudar o próximo, mais próximo. Difícil. Para a gente mudar a gente é muito difícil. Então, examinemos as nossas aflições.
para que essa aflição, examine a própria aflição, para que não se converta a nossa angústia em tempestade, em arrasadora tempestade emotiva. Aprendamos com a nossa aflição. Todas as aflições se caracterizam por nomes e tipos especiais. Aqui, para alguns tipos de aflição, para que a gente possa pensar a respeito. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que nós queremos evitar. Sigmund Freud. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. Quem verdadeiramente ama, trabalha pela independência da pessoa amada. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A gente sempre tem um slide preferido, né? Esse é um slide muito significativo. Um peão tendo a impressão de que é rei do xadrez. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. Menosprezar a dor do outro é não se importar. E não se importar também causa dor. Philipp Hendrich. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Na hora em que forem embora as nossas utilidades, nós saberemos quem realmente nos ama de verdade e o quanto somos amados. Padre Fábio de Mello. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. Aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Dalai Lama. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice, do excesso de apego ao dinheiro, chama-se miséria.
Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Nós temos, cada um de nós, a nossa aflição, as nossas aflições. A aflição no reino doméstico, a aflição no trabalho profissional, a aflição no raciocínio, a aflição do nosso sentimento. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Aqui nós temos, eu gostaria de pedir desculpa pelo inglês, mas tem a legenda, então, a história da lagosta, que é bastante interessante. Que possamos nós examinar as nossas tendências para sabermos efetivamente em qual área nós devemos melhorar, nos policiar. Será na área familiar? Será na área do nosso relacionamento com o poder, com o dinheiro, com o sexo, com a maledicência, com a paciência? Então, bem no fundo, nós sabemos o porquê nós sofremos. Por mais que a gente negue, no fundo, a vida sempre vai pedir passagem para resolver esses obstáculos. Então vamos liberar o nosso futuro para sairmos daqui um pouco mais leves e termos uma vida existencial mais promissora. Seria isso que eu gostaria de trazer para vocês. Vou mostrar a bibliografia e um trecho do Evangelho de Mateus que fala sobre o caso. Esse material todo eu trouxe do Haroldo Dutra, de uma palestra em Minas Gerais, em 2019, do livro Religião dos Espíritos e do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários segundo o Evangelho segundo Mateus. E é esse livro que eu gostaria de comentar uma questão interessante para nós
concluirmos a nossa reflexão. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Nem todos os aflitos. A aflição é um desafio que poucos de nós suportam. Lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte a aflição em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades da autossuperação, em longas e pesadas horas de choro e desânimo. O ingrato transforma a aflição em calhaus, com que apedreja o nome e o serviço dos companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos, como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se, por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir a solidez e a beleza ao vaso que o gênio idealiza. A tempestade purifica e, se o fel, por vezes, é exclusivo medicamento de cura, a aflição é a porta do engrandecimento espiritual. Somente aquele que recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. Nem todos. De vez que somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime do aprimoramento eterno, a que todos nós somos chamados pela vida comum, nas lutas de cada dia.
permaneça conosco, nos iluminando sempre. Obrigado.